Uma boa noite a todos, todas. Agradeço, o convite da casa, a oportunidade de estarmos aqui reunidos e rogamos então a proteção do nosso Pai Celestial. O nosso tema é a renovação. A ilustração, que traz esse sol maravilhoso começando, quer dizer, é um novo dia que está nascendo, mas eu não vou fazer agora muito comentário dessa ilustração, porque depois eu vou fazer uma observação. Então agora só para a gente iniciar nesse contexto do nosso tema. Se a gente der uma olhadinha na palavra renovação, a gente já vai ver no dicionário, o que é? É o ato, renovar, o verbo é renovar, Renovação é a ação, na realidade, Fazer com que algo fique novo, Um ato de se modificar para melhor. E a gente até pode fazer um jogo de palavras, Porque renovar, novoar, e a partícula re, que a gente põe na frente das palavras, quer dizer que é de repetição, mais uma vez. Então a gente pode dizer assim, um novo ar, mais uma vez. E a gente sempre fala dessa renovação, renovar, quando nós estamos concluindo o ano, Terminamos um ano, iniciamos o outro, então terminamos 2023 para 2024. E quando a gente conclui, a gente sempre entra naquele período, que são os períodos das festas, e a gente se dedica muita energia para esse período de fim de ano. E os que podem, que têm condições, às vezes querem fazer um passeio, uma viagem, vão ver os filhos, ou os filhos, os parentes que vêm. O que nós vamos fazer, o que nós vamos comer, a gente passa bastante tempo, vamos dizer assim, envolvendo energia nesse sentido, de todas as coisas materiais, E na parte espiritual, quando a gente troca de um ano para o outro, quando a gente fala em renovar, como é que fica essa parte espiritual? E a gente então vai buscar lá nas cartas de Paulo, Nas epístolas paulinas. E numa dessas cartas de Paulo, a gente vai encontrar em Efésios, Porque também é conhecido como a epístola, a carta aos Efésios, que Paulo, essa epístola de Efésios, que faz parte do Novo Testamento, onde Paulo vai escrever para os cristãos que ficaram lá na cidade de Éfeso, da antiga Turquia. Paulo estava preso lá em Roma e manda as cartas, Ele foi mandando cartas, a gente tem várias cartas, mas essa que eu estou falando é a carta de Efésios. E o que ele diz, Paulo? Vos renoveis no Espírito, e muitos textos estão escritos, renoveis no Espírito da vossa mente. Então aqui, nessa nossa reflexão, vai ser renovação no sentido do espírito, da mente, que a gente vai fazer algumas reflexões. E para organizar um pouco a nossa ideia, nós vamos fazer assim. Num primeiro momento, vamos fazer um pouquinho o porquê de renovação, os motivos. Para que renovação? Fala em renovação, sobretudo na doutrina dos espíritos, não é? Tem um momento de renovação, isso é no primeiro momento. E num segundo momento, tem um caminho. Qual é o caminho de renovação? Então vamos começando. Nós vamos começando aqui, nesse primeiro ponto. Um pouquinho de se questionar a razão, o porquê. E aí já nesse primeiro ponto, nós vamos ver que é imperativo
da lei da criação à renovação. Mas como assim? Que a gente queira ou não, tudo se renova. É que nós não tiramos muito do nosso tempo para observar, né? O universo tem uma vitalidade imensa, né? E ele está se manifestando sem cessar. Mas como assim, né? As folhas caem, a semente é plantada, vai dar um tempo, o fruto vem. Então, é toda a natureza, na realidade, na natureza, tudo é renascimento. O tempo de plantar, um tempo de colher. E tem todo, né? A gente vai olhando que os dias são assim, as estações são assim, as pedras também, as pedras vão se modificando, elas vão pegando formatos diferentes. E o que acontece? O ar que nós respiramos também se modifica, o alimento que nos nutre. Então, como nos diz, eu vou citar muitas vezes Emmanuel, né? E a gente vai ver nessas nossas reflexões, porque Emmanuel nos traz, nas várias obras, né? A maior delas pelas mãos de Chico Xavier, que ele nos dá muita inspiração. Então, como diz justamente na obra de Palavras de Vida Eterna, Emmanuel nos diz que tudo vai se renovando e que nós estamos em constante renovação. Né? Numa outra obra também, ele nos fala que o nosso próprio corpo nos dá, vamos dizer assim, lições, aprendizados desse princípio da ação constante. Como assim? Porque enquanto que nós estamos envolvidos nos nossos pensamentos, né? Às vezes a gente põe o piloto automático, está dirigindo, o nosso corpo, nós estamos respirando, essa máquina maravilhosa está funcionando. Quando nós estamos nos alimentando, a gente não fica, vou respirar, agora eu vou engolir, agora eu tô... Não. Enquanto que dormimos, todo o nosso corpo, ele está, as células, é toda uma máquina que funciona. Então, que reconheçamos ou não, nós estamos dentro da energia do Criador. Queiramos ou não. Mas eu não quero renovação, mas queiramos ou não, nós estamos nessa energia do Criador. Aí a gente pode perguntar assim, certo, então a gente não, né, que a gente, como a gente diz, essa energia, queremos ou não, estamos dentro dela. Mas para quê? Para que a gente vai se renovar, né? E aí nós temos aulas da vida. Agora é André Luiz que nos diz que a renovação das ideias favorece a renovação das nossas células orgânicas e vai favorecer a evolução do espírito. Ideias, células orgânicas e o espírito. Então, está interligado, que nós estamos numa jornada evolutiva, sempre avançando. A gente não retorna. Você até pode dar uma parada, mas o caminho é para a luz. E aperfeiçoar para o bem é da lei. Isso também é Emmanuel que nos lembra. Tá? Nós estamos sempre numa jornada evolutiva, cada um no seu tempo. E o Emmanuel, ele nos diz também que quando as crises nos aparecem, nos batem, as crises nos batem as nossas portas, é muito, como é que se diz, é muito justo que a gente medite nos princípios de causa e efeito, o que aconteceu, é dessa vida. Nós do Espiritismo vamos perguntar, mas será que é disso fruto agora? Ou é do passado?
é natural e a gente faça esse trabalho espiritual, mas que nós não podemos esquecer de pensar na lei de renovação. Porque essa lei de renovação, ela é capaz de nos trazer vitória sobre nós mesmos. Ela traz paz e vitória. Mas tem uma condição para essa paz e para essa vitória. Nós temos que estar decididos a aceitar. A aceitar as experiências que nos são necessárias. E por que a lei de renovação? Agora eu vou fazer um monte de, para a gente esquentando a nossa reflexão, E por que a lei de renovação, ela é capaz de nos trazer paz e vitórias sobre nós mesmos, não sobre o vizinho, sobre o meu esposo, meu noivo, mas sobre nós. Por quê? Por que isso? Porque a partir do momento que a gente aceita as experiências de forma construtiva, a gente vai avançando nesse movimento, nesse processo de paz interior, vamos vencendo nós mesmos. E quando a gente fala aceitar, o que é aceitar essas experiências de forma construtiva? O que é isso? É ter um olhar construtivo, que é o oposto do olhar destrutivo. Eu vou ter um olhar sem revoltas, eu vou ter um olhar mais com serenidade. Não quer dizer que não tenha dor, não quer dizer que não tenha lágrimas. Mas não vou ter a revolta e vou pensar com alguma coisa que eu vou poder aprender. Porque na palavra eu falei aceitar, não é? Tem essa condição de aceitar. Aceitação. Dentro dessa palavra aceitação, aceitar ação. Então, vai ter uma ação nesse aceitar, deve ter um movimento do indivíduo, da pessoa. Não é aceitar e permanecer sem ação. É um processo. Porque as provas, Emmanuel também nos diz isso, que as provas, os desafios, vai nos trazendo a finalidade de nos trazer mais forças. E a gente vai começando a ficar mais, aperfeiçoando as nossas experiências. Quantas vezes que a gente passa por situações que a gente diz assim, ou um amigo fala, ou alguém está vivendo, ou nós mesmos dizemos, não, mas eu já passei em alguma coisa semelhante. Então, mais ou menos, eu devo agir assim. Por quê? Porque eu já tive uma vivência, eu já tive essa experiência. Então, vai nos fortalecendo. Por isso que Emmanuel nos diz que num momento difícil vai ter dor, mas que essa dor, ela vai resultar em renovação e ajuda para nós mesmos. Então, num momento de dor, nós podemos encontrar a renovação. Olha só, como já estamos chegando no outro caminho. Mesmo diante da dor. Porque nós temos tendências, nós todos, Temos tendências a resistir qualquer mudança. A gente não gosta de mudança. E a gente esquece que a impermanência é a única situação permanente que tem. Porque a vida está sempre mudando. Então, Emmanuel, inclusive, ele nos orienta que as mudanças equivalem a tratamento da alma para ajustes, reajustes que são necessários à vida. Está na obra Coragem
as mãos de Chico Xavier também. Então, essas mudanças, essas mudanças são necessárias, né, ao nosso aprendizado. E aí nós vamos dizer assim, essas coisas que nos chegam, essas provas, as renovações, representam esses imperativos que nós temos que passar. E nesse nosso caminho do progresso espiritual, por isso nós não podemos colocar na porta do vizinho, como a gente diz. Então, renovação está indo para o caminho já do progresso espiritual. Então, nós já estamos fazendo já toda uma outra ligação. Passamos pela dor, pelo aprendizado, e que renovação é progresso espiritual. E aí fica a nossa reflexão, né? Como é que a gente age diante das mudanças, das nossas experiências, das nossas provas? Como é que a gente age, né? Fica um ponto para a gente refletir. Porque nós temos o privilégio, como seres humanos, né? Nós somos racionais, nós temos a razão. E a partir disso, então, nós temos uma responsabilidade individual, porque nós podemos agir, nós temos a liberdade para pensar, para deixar de agir e agir, e claro, tudo isso gera causa, gera consequências, e é por isso que nos diz Emmanuel que nós temos que nos enquadrar nos planos do Supremo Pai. Então, como é que nós vamos nos enquadrar? Ele diz aceitar, abençoar as renovações. É importante não perder de vista essa orientação de Emmanuel, né? Aceitar e abençoar tudo que nos são indispensáveis. Não podemos nos esquivar, correr, como a gente diz, desse imperativo da lei divina. E qual é esse imperativo da lei divina? Acreditar nessa força do bem. Porque o Pai Celestial, Ele é o Pai de todos. Nós não estamos sozinhos. Nós ajudamos, mas nós somos ajudados também. E se nós somos levados por circunstâncias difíceis, nas provas, nas dificuldades, é o que nos diz Emmanuel. Dar graças à divina providência e ver como que nós podemos encaminhar os nossos esforços para que a gente possa fazer o melhor. Com a nossa ajuda, com a nossa parte, o que eu posso fazer aí dentro disso? Onde que entra a minha parcela de ação? E aí, como nós estamos falando em esforços, em progresso, em aprimoramento, nós já vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar no capítulo 17, sede perfeitos, e lá no item 3, tem várias orientações do homem de bem. E olha o que ele nos diz, que o homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. E todos os seus esforços também, ele tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que alguma coisa de melhor do que na véspera. Pequenos passos, né? E que vai construindo. E aí, tem algum momento para renovação? Existe um momento específico para a gente operar essa renovação? A gente comentou, né? Sempre que quando termina um ano, começa o outro, a gente faz as resoluções. Às vezes é um regime que quer começar, é uma mudança de hábito, é um exercício físico, é uma leitura a mais, cada um
no seu registro, na sua necessidade, mas não é só no final de ano, início de outro, não é? E é na obra Ceifa de Luz que a gente vai ver uma orientação muito bonita de Emmanuel, né? Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para reajuste, resgate, todo dia é também oportunidade de recomeçar, de reaprender, de instruir, de reerguer. Olha só. Nós não nos damos conta, né? Que eu falei da vitalidade do universo, mas a gente também não dá muita atenção para os chamamentos que a vida nos faz. A vida nos faz muitos chamamentos. Só que a gente está focado nas nossas mazelas, né? Todos nós. E tem uma mensagem muito linda de Emmanuel, que eu compartilho também com vocês, que ele diz: todo minuto, porque a gente viu que todo dia é dia de recomeçar. E nessa obra, Paz e Renovação, o Emmanuel nos diz: todo minuto é chamamento de Deus, a nossa melhoria e a nossa renovação. Então, quando que eu vou começar a renovação? Todo minuto. Todo minuto. E nós não podemos evitar esse trabalho de aperfeiçoamento para a vida eterna. Porque a gente está muito... vamos para a Lua, vamos conhecer outros planetas, as pessoas que têm condições querem viajar para a Ásia, querem... Mas a gente não quer, às vezes, fazer aquela viagem interior. A gente não quer. A gente quer ir para longe. Mas é difícil fazer essa viagem para dentro. É difícil. E é necessário essa viagem. E é por isso que justamente Emmanuel nos diz que a natureza que nos dá essas preciosas lições, esse ano que vai passando, as ocasiões, como ele diz, 365 dias, né? Estamos no dia 28 do segundo mês do ano, e nós temos 365 dias de renovação, vamos dizer assim. E olha quanto nas várias vidas que nós possuímos, né? E é por isso que diz Emmanuel que a gente não deve deixar os laços de amor para mais tarde. Faça agora. Aproveite a oportunidade agora. E ele diz: renascer agora. Renascer nos nossos propósitos, nas nossas atitudes, no nosso trabalho para superar as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então, antes de já passar para o nosso segundo ponto, a gente viu até aqui, de tudo que a gente comentou, não é? A importância dessa renovação para o nosso aperfeiçoamento. Não somos perfeitos, somos perfectíveis. A gente está nesse caminho, cada um no seu tempo, no seu momento. Essa renovação que deve ser feita a cada dia, para não dizer a cada minuto, que nos lembra Emmanuel, né? E agora a gente vai ver um pouquinho esse caminho da renovação. Como é que a gente vai trilhar esse caminho da renovação? Porque não é algo pronto. A gente não aperta assim, né? Não dá para... É um trabalho interior, é pessoal. Por isso que a gente diz que é um caminho. Então, nós vamos agora olhar um pouquinho para esse caminho da renovação. E quando a gente já... De tudo que a gente tem comentado, né? Assim, as reflexões até agora, nós vemos uma noção de movimento. Existe uma ação da nossa parte. Renova, ação, né? Já o próprio nome, né? E no Livro dos Espíritos, logo que pega ali a questão 674 e todas as seguintes,
Para quem está chegando, então, né, alguém que é a primeira vez que está chegando a casa, que seja bem-vindo, bem-vinda. Dentro da doutrina dos Espíritos, nós temos as obras básicas, e o Livro dos Espíritos é uma dessa obra básica, que eu citei ainda há pouco, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, que é uma outra obra básica, né? Faz parte das 5 obras básicas, a obra basilar. E ali dentro fala das leis morais. E uma dessas leis é a lei de trabalho. O trabalho, nos diz Emmanuel, é lei do universo. Não existe progresso, não existe evolução no marasmo. Não dá. As situações desafiadoras, as situações que nos colocam em provas, se aproximam daqueles que não querem viver em estagnação. Aí já começa a nos chamar um pouquinho mais para a nossa responsabilidade. E ali, mais uma vez, a natureza física nos dá, assim, exemplos, porque dentro das suas imperfeições, comparado com o lado espiritual, para que o espírito tenha a sagrada missão de aprender na Terra, ele recebe um corpo. Como nos diz Emmanuel, nós recebemos um templo. Nós temos um templo. E isso acontece o quê? É um verdadeiro santuário, né? Então existe todo um cuidado desde muito cedo, né? Da mãe ou do responsável com o bebê, todos os cuidados que o corpo, a matéria precisa. E quando já ficamos adultos, jovens adultos, nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. E se deixamos passar alguma coisa, vai ter consequências, né? Não quero ir agora, deixa isso para depois. Ah, isso eu não vou ver. Ah, eu estou com essa dor. Às vezes a gente vai deixando, né? Todos nós, às vezes, dizemos assim, ou mais ou menos. E isso na questão fisiológica, na questão do corpo. E como fica a parte espiritual? Porque o corpo vai deteriorar, né? Mas o espírito, nós da doutrina dos espíritos aprendemos. Os valores são eternos, nos acompanham. E como é que está essa parte? E é aqui, né, que eu vou citar, e eu vou pedir licença para ler com esse trechinho, que no caminho Verdade e Vida, pelas mãos de Chico Emmanuel, nos aconselha. Falamos do corpo físico. A parte espiritual. Lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Esses micróbios intangíveis, né? Intangíveis é aquilo que não pode ser tocado, aquilo que a gente não pode apalpar, a gente não vê, mas como diz Emmanuel, fica. Então, que a gente tem que estar lavando a alma, como a gente cuida do corpo, nós precisamos olhar para essa parte, olhar para a parte espiritual. E como é que nós vamos olhar para a parte espiritual? Como é que a gente faz isso? Não dá para terceirizar, não dá para deixar para alguém fazer para nós, não é mesmo? Não dá para apertar num botão. Isso é muito individual, isso é muito pessoal, cada um no seu ritmo, cada um no seu momento. E aí a gente pode começar a refletir, em que ponto, qual é a área
que eu preciso colocar um outro ar, um renovar. Aí é para cada um, no seu íntimo. E para isso eu vou precisar olhar, olha aquela viagem interna que a gente está falando. E agora eu aproveito para lembrar daquela foto, não é? Do início. Além dela inspirar que está nascendo o dia, dessa cor maravilhosa. Mas tem uma pessoa sozinha. Não, que não necessariamente renovação significa que tem que estar com as mãos postas, não é isso. Mas é o fato que não estamos numa multidão. Ela está isolada. No seu quarto secreto, como a gente diz. Ela está com ela mesma. E é esse olhar que a gente precisa ter dentro da gente. Porque é o quê? Que a gente estava ali lá antes? Conhecimento de si mesmo. Para poder saber o que eu tenho que mexer. Como é que eu vou saber o que eu tenho que mexer? Eu sou preguiçosa, eu como demais, eu não trabalho, eu trabalho demais, não dou atenção para a minha saúde, e aí vai, né? E aí vai. Então, o livro dos Espíritos, porque o Espiritismo fala disso, do conhecimento de si mesmo. E é aqui que nós vamos ver, na questão 919 do livro dos Espíritos, qual é o meio mais prático que nós, da doutrina dos Espíritos, a gente cita de vez em quando, né? Essa questão, porque o codificador pergunta qual é o meio mais prático para a gente poder melhorar nessa vida, para a gente resistir às puxadas para o mal. E os Espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo. Mas ainda a pergunta continua, porque ele diz, a gente sabe que é isso, mas a dificuldade está em saber como que vai se fazer. Como é que se faz isso? Ele diz assim, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, o codificador, mas a dificuldade está em conhecer a si mesmo, como que vai conseguir? E é Santo Agostinho que nos orienta. É uma questão muito bonita essa resposta de Santo Agostinho, fazer o que ele fazia quando estava ainda no plano terrestre. Ao fim da jornada, fazer aquela interrogação, passar aquela exame de consciência. Então, mais um pouquinho adiante nessa questão 919, ele vai falar então a importância do conhecimento de si mesmo, que é a chave do progresso espiritual. Aí já vamos fechando então, né? Olhando, nós podemos nos conhecer. Essa mensagem é muito linda, fica o convite da questão 919 para a gente ler ou reler, não é? Nas palavras, na obra Palavras de Vida Eterna, Emmanuel também nos dá uma orientação muito bonita. Emmanuel nos diz assim, deixa que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Então aquela foto trazia um pouco no sentido de estar observando, estar meditando, procurando essa viagem interna, interior, como a gente diz. E sendo um trabalho pessoal, não é fácil romper hábitos, maus hábitos que nós temos, não é fácil, né? E qual é o remédio para isso? Emmanuel também nos vai aconselhar. O remédio para isso é o recurso da nossa boa vontade. Então, nós estamos vendo aqui já, né? Esforço e vontade, dois elementos importantes. E mais uma volta no Livro dos Espíritos, o que nós vamos achar? A 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? E olha o que nos respondem os Espíritos. Sim, por fracos esforços.
É a vontade que falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Olha só, a nossa responsabilidade. E aí, logo da 909, a seguinte também já vai nos trazer um outro conselho. Porque a gente fica arrastando, fica difícil. E aí o que diz logo na sequência? Sabendo das nossas dificuldades, olha o que vem trazer a 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões? Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio responde, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. Ali nós encontramos, depende da redação, né? Esse bom gênio é o nosso irmão espiritual, é o bom espírito, é o nosso anjo da guarda, porque todos nós temos um anjo da guarda. Então a gente, com sinceridade, chamando, nós seremos atendidos, né? Então nós vemos a importância da ação do indivíduo, nesse movimento. E a afirmação que vai nesse sentido de ação é do nosso apóstolo Paulo, na carta de Romanos. O que ele nos diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outros textos, alguns textos a gente encontra, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só. E o Emmanuel, ele interpretando o que Paulo nos disse, ele diz que essa renovação pelo entendimento é algo então que vem do interior de cada um. Através de uma nova concepção, uma nova maneira de ver. E isso vai exigir o quê? O esforço, conhecimento, o que a doutrina dos espíritos nos propõe, estudo, disciplina. Então nós temos, partindo daí, já pensar o que ocupa a nossa mente, como é importante o nosso pensamento, o que eu alimento como pensamento, que tipo de imagem que nós temos na nossa mente, como que eu me vejo, como é que eu vejo as pessoas que convivem comigo, qual é a minha relação com o alto, com o nosso Pai Celestial, enfim, qual é a nossa visão de vida. E a partir destas questões, nós podemos verificar essa importância dos pensamentos, como são valiosos o que nós temos e alimentamos na nossa mente. E se a gente renova o nosso entendimento, a nossa mente, em relação a uma situação, nós estaremos nesse caminho da renovação, porque nós estamos renovando o nosso entendimento. Né? E como nos diz Emmanuel, cada desafio ele é portador de uma mensagem para nós. Por quê? Porque com esse desafio eu vou desenvolver um pouco mais a paciência. Com esse aqui é o amor que eu vou praticar mais. Naquele outro vai ser o perdão. Então é a nós que temos que decifrar, que ver o que é o enigma que está nos propondo ali. O que está precisando? Que nós estejamos então atentos para decifrar isso, para entender. E nunca vamos perder de vista de dar graças, como nos disse Emmanuel, à divina providência. Paulo já nos deixou também na carta de Tessalonicenses, né, quando ele escreveu aos Tessalônicos, que dar graças em todas as circunstâncias. Então é a palavra gratidão aqui. É a palavra gratidão com toda a sua amplitude, vamos dizer assim. Mas também não é só gratidão, é a compaixão. Porque a partir do momento que a gente vê com que nos chega o que acontece com os olhos da compaixão, nós podemos renovar a nossa alma. Mas como assim? Renovação e compaixão como? Porque compaixão, na etimologia da palavra compaixão,
que é do latim, compassiones. Com é estar junto, passiones, a paixão, o sentimento, é sentimento comum. Então, se eu coloco um pouco de, como a gente diz, um olhar compassivo, eu vou ter a perspectiva que eu não estou sozinho. Nós fazemos parte de um todo. Nós não estamos isolados. Não é simples, porque às vezes no trabalho, nas relações familiares, acontecem certas situações, mas aí nós já temos uma orientação, de olhar ali, de pedir orientação dos espíritos. Nós vimos no livro dos espíritos, na questão 910, a assistência que nós podemos ter da divina providência e da espiritualidade amiga. Temos a assistência. E a compaixão de Jesus? Quando ele estava na cruz. O que ele disse? Pai, perdoa. Né? É uma coisa que arrepia a gente. Perdoa, Pai. Está em Lucas, né? Essa frase. Capítulo 23, o versículo 24, eles não sabem o que estão fazendo, ele estava sendo injustiçado. A compaixão que Jesus teve. Então, trazer a compaixão vai nos trazer compreensão. A situação não mudou muitas vezes, mas traz mais leveza. A gente vai ter um outro olhar, a gente vai ter um outro entendimento da situação. E a gente vai entender que nós estamos na jornada evolutiva. A gente joga um novo ar para isso. Ai, talvez ele fez isso, ela fez assim, por quê? E aí a gente tenta entender. Ela estava desesperada. A gente para de julgar tanto também. É esse olhar compassivo. O Espiritismo nos traz esses elementos de compreensão, porque o Espiritismo ele nos dá os estudos, ele nos consola, ele nos diz que a vida continua, a vida não termina no túmulo, ele nos fala de Deus, né, da grande providência, fala das comunicações dos dois planos, o espiritual e o material. Então, dentro desse raciocínio, o próprio Espiritismo, ele nos convida a uma constante renovação. O Espiritismo, se você segue todas essas orientações, você está em constante renovação. E como nos disse Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele nos diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, porque Paulo, de perseguidor, não é, dos cristãos, ele deixou que os ensinamentos de Cristo fizessem parte, fizessem morada na sua vida. E ele mudou. Então, nova criatura é quem integra esses ensinamentos de Jesus, do nosso mestre. As coisas velhas já passaram, vai ceder lugar para as coisas novas. Então, voltar-se para si, e a gente vai observar aquilo que nós devemos renovar. Mais tempo na área espiritual, não é? Observar as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, o trabalho, os nossos hábitos. Não perder de vista essa gratidão, dar graças. É difícil, não é simples. É isso que demanda o nosso esforço, como a gente já mencionou. No sentido de ter disciplina, gratidão e a compaixão. Então, é renovar o olhar. E para a gente, então, fechando a nossa reflexão, eu quero compartilhar com vocês para mim é um poema, porque é muito lindo. É do programa lá da FEP do Paraná, que é o Momento Espírita.
A mensagem é que eu tive que cortar um pouco para ela não ficar muito grande, mas a gente vai lendo, vamos lendo aqui. Renovemos nosso olhar. A cada dia a vida se renova. Distraídos, ignoramos o que nos é ofertado a cada amanhecer. Em 24 horas que se repetem e se repetem. O sol nasce e se põe sem que vejamos nisso alguma magia ou beleza. Botões se abrem nos jardins, nas ruas e nas praças, sem nenhum aplauso da nossa parte. Flores deixam cair as suas pétalas, colorindo o chão, e nós simplesmente pisamos sobre elas, sem nos permitir sentir o perfume ou observar as cores. Frutos chegam à nossa mesa sem nos darmos conta do cheiro, do sabor, cor e texturas que possuem. Quase sempre mastigamos, engolimos, enquanto a nossa mente está distante. O ar que inalamos em todos os lugares, todos os dias, entra e sai dos nossos pulmões sem qualquer movimento de gratidão ou de louvor ao Criador. A água que chega nas nossas torneiras, abastecendo o lar e saciando a nossa sede, ela é sorvida com automatismo. No céu, cores se revezam desde a aurora até o final da tarde. Os pássaros cantam nos diversos caminhos por onde transitamos. Os mares beijam as praias. O planeta abraça os oceanos. E esses, os oceanos, abraçam com carinho os continentes. As cachoeiras entoam melodias inigualáveis, sonoras e belas. Chuvas amenas ou torrenciais surgem para promover a renovação do solo, das plantas, além de operarem modificações positivas nas energias que se concentram em certos lugares e regiões. Ventos e tempestades tentam estabelecer algum diálogo conosco. E não vemos e nem ouvimos nada. Animais nos fazem companhia, dotados de sensibilidade e também de uma centelha espiritual, ajudam a dar sentido aos nossos dias. Quase sempre não correspondemos ao que nos oferecem. Seguimos surdos e cegos para essa linguagem divina, inarticulada e estranha para nós. Há uma necessidade de renovação em toda a humanidade. Então, esse é o texto que fecha, né, a nossa exposição, que vocês podem encontrá-la completa na redação do Momento Espírita, que é César Braga Said, e é de 2020. Eu aqui, então, deixo o meu agradecimento a todos vocês, né, pela paciência, o olhar de cada um, né, que vieram aqui depois de uma jornada de trabalho. Só tenho a agradecer essa oportunidade e que nós retornemos aos nossos lares com um novo olhar, né, nessa busca do renovar. Que assim seja, muita paz. Gratidão.